Buenas, se esse vídeo chegou agora até você, significa que você terminou um relacionamento há pouco tempo. Quando essa relação terminou, qual foi o primeiro movimento que você fez? Foi correr atrás? Foi se humilhar? Foi tentar estar próximo da pessoa? Foi tentar extrair dela uma explicação racional do porquê que essa relação ruiu? E eu sei, você fez isso não pela aquela esperança de retomar esse relacionamento. Você fez isso porque queria provar algo. Você queria se sentir valorizado, valorizada. Muitas vezes você esperava fazer com que o outro sentisse a sua ausência. Só que você faz isso da pior forma possível, que é agredindo a tua percepção de valor próprio. E toda vez que você faz esse movimento de querer trazer o outro, sem ter uma clareza do porquê que você está fazendo isso vai acarretar em ansiedade, vai acarretar em ruminação. Então você vai ficar sempre preso ou presa nessa situação, até que aquela pessoa te bloqueie e se afaste, ou você também consegue retomar essa relação, mas sempre fica um ruído emocional. Sempre fica algo meio resolvido. Tu sabe que tá meio estranho aquilo. É que nem um filme de terror, que os personagens no filme, eles acham que está tudo bem, mas tu tá vendo que o assassino, que o fantasma tá ali, só esperando o momento certo. Tu sente perigo. E esse é o movimento correto da consciência. Porque o que está acontecendo? A vida está te dando indícios de que isso é disfuncional. E mesmo assim, com o coração, você insiste. E tu não é burro ou ingênuo. Porque afinal de contas, o amor ele é um movimento de esperança. Tu quer confiar no outro, né? Tu tem esperanças de que essa relação dê certo. Então, o que você vai fazer nesse momento? Vai se submeter a passar por cima de tudo que aconteceu, apenas para trazer essa pessoa para próximo para tentar provar algo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha sido traída. Então, aconteceu aquele afastamento, você tem aquela dor, aquela ruminação. E daqui a um tempo, você escolheu perdoar e estão juntos novamente, certo? Só que, como esse movimento entre você descobrir o fato e você perdoar, como isso aconteceu rápido, não deu tempo para você processar aquela série de emoções que estavam contidas no teu peito. Então, o que que acontece? Você começa a querer punir a pessoa de forma inconsciente. Você começa a cobrar mais, você começa a vigiar mais. E sem liberdade não existe amor. Se você espera manipular o comportamento da outra pessoa, manter ela na rédea curta, isso vai desgastar ainda mais. E isso vai retroalimentar aquele ressentimento que tu tem, aquela necessidade de reparação. Então, nesse movimento de querer retomar essa relação a todo custo, tu não deu tempo para processar tudo isso, né? Tu não deu tempo para entender esses sentimentos, para entender se de fato você queria retomar aquela relação. A pessoa age no impulso, age naquele senso de urgência, bom, vou perder. Então a pessoa se submete a estar de novo numa relação assim. E muitas vezes ela nem sabe se de fato ela quer estar nessa relação. E é muito difícil chegar a essas conclusões sozinho ou sozinha. Porque tu vai ter a presença física do outro, né? Porque muitas vezes, veja bem, muitas vezes não é preciso acontecer algo grandioso para um relacionamento terminar. Nem tudo é uma novela da Globo, tá entendendo? Então muitas vezes não vai terminar com traição, não vai terminar com uma grande briga. Muitas vezes são duas pessoas que se gostam, se amam, tem aquele carinho, aquela vontade de estar próximo, mas existem as personalidades dissonantes. Por exemplo, você é uma pessoa que se cuida, que gosta de academia, gosta de treinar, acorda cedo pra correr. E a outra pessoa levanta meio-dia, pô. Não tem como isso dar certo. Nem com todo o amor do mundo. Porque o amor por si só ele não sustenta essa rotina dissonante.
São duas pessoas, uma caminhando para cada lado, e essa corda vai ficando cada vez mais tensa, até que arrebenta. Então são coisas que no início do relacionamento tu releva. Bom, talvez eu consiga mudar alguns traços da personalidade da outra pessoa, e muitas vezes é possível. Muitas vezes é possível, porque aquela pessoa vai querer se adequar, ela vai começar a experimentar coisas. Então, no início do relacionamento, a personalidade de vocês dois vai estar sensível e plenamente moldável, de uma certa forma ou outra, né? Mas isso tende a ser atenuado com o tempo, esse efeito tende a passar com o tempo. E quando aquele relacionamento ele atinge esse estado de homeostase, né? Aquele estado monótono, a verdadeira personalidade da pessoa vai emergindo e tu vai conhecendo. E aquilo causa uma dissonância, causa um descontentamento. Porque tu compara a forma que a pessoa era no começo com agora. Só que é o seguinte, a forma na qual a pessoa se demonstrava no início do relacionamento não é ela na sua totalidade. Digamos que você está vendo a melhor versão possível dela nesse momento, no começo do relacionamento. E agora tu está comparando com a versão que você conhece dela de forma real. Tu tá vendo as contradições, as dissonâncias, os defeitos. Isso causa estranheza. E quando você faz essa comparação, nem sempre você vai decidir que a melhor resposta, a melhor escolha é continuar juntos. Porque assim, vamos supor que vocês são um casal jovem, tem ali entre os 25 e 35 anos. A expectativa de vida no Brasil hoje, chuto que deve ser de uns 80 anos. Vocês vão viver pelos próximos 40, 50 anos se odiando. Porque muitas relações elas não são forjadas em torno do amor, do companheirismo. São forjadas em torno do ódio, do ressentimento. A missão de vida daquela pessoa é transformar a vida do outro no inferno. E ela sente prazer naquilo, ela se alimenta disso. O único fato que traz novidade e propósito à vida dessa pessoa é atormentar o outro. Então, pensa nisso, se vocês vão estar dispostos a ficar se agredindo pelos próximos 50 anos. É uma maneira triste de se viver, uma maneira baixa. Eu tenho certeza que conforme eu vou falando, você vai se lembrando exatamente de um casal que age dessa forma. Talvez seus pais, talvez seus tios, algum membro da família que você conheça, ou algum amigo. Isso é bastante comum. E é o seguinte, eu sei que é muito fácil falar. Bom, não vou procurar aquela pessoa, vou fazer contato zero, vou superar. Porque quando é com os outros é extremamente fácil, né? Eu oriento várias pessoas, assim, nesse sentido que estão passando por isso. E eu também já passei por isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o movimento da pessoa vai ser tentar recuperar aquilo, fazer com que dê certo. Mas até que ponto que esse movimento vai estar te levando aos céus? Porque se as duas pessoas não conseguem crescer dentro dessa relação, qual que é o propósito dela, né? Um propósito de uma relação é gerar frutos, gerar família, ter a família. São as duas pessoas trabalhando juntas para que elas possam crescer. Tá entendendo? Que elas possam sempre estar estimulando o outro a melhorar como pessoa. E se nessa relação tá te puxando para baixo, tá fazendo você perder essa vontade, esse ímpeto, esse brilho pela vida, o que tu espera? O que tu espera que vai ser daqui para frente? Nada. O resultado é plenamente mensurável, você sabe disso. E muitas vezes a pessoa tenta lutar contra isso. Bom, a pessoa vai mudar. E nesse movimento, né, você começa a ter uma série de atos que atentam contra a tua própria consciência. Você começa a podar a tua personalidade. E foi o que eu falei no começo do vídeo, não adianta. Não adianta. Personalidades dissonantes, elas vão gerar atrito. É preciso muita força para que um relacionamento dê certo. É um ato heróico, né? Um ato de bondade. E se a pessoa não tiver essa força primordial, não tiver esse amor verdadeiro, não tiver essa vontade de doação, se a pessoa não tiver investida de fato nisso, essa relação vai terminar.
vai terminar, e conforme vocês vão insistindo, vão se desgastando cada vez mais, se machucando cada vez mais. E leva bastante tempo para se recuperar disso. Porque muitas vezes você não vai conhecer os efeitos maléficos de uma relação mal resolvida logo após o término. Muitas vezes isso se manifesta anos depois. Muitas vezes isso vai se manifestar quando você conhecer uma nova pessoa. Daqueles mesmos padrões e comportamentos que você tinha antes vão se repetir novamente. Só que agora é o seguinte, você vai estar mais velho ou mais velha, cansado, cansada. Vai ter menos paciência para lidar com isso e vai chegar àquela conclusão de quem casou, casou. E quem casou tá separando, que não existe mais como encontrar uma pessoa boa no mundo. E é nessa fase que a coisa começa a ficar perigosa, que tu começa a ficar reativo, começa a ficar sensível a discursos extremos. Ora numa esfera red pill, ora numa esfera mais feminista, que eu não preciso de homem, tá entendendo? Ou red pill, pá, que toda mulher é piranha, toda mulher é cachorra. Aí entra nesses dois polos. A pessoa vai alimentando aquela raiva e aquele ressentimento quando a gente sabe, a gente tem que dar o nome certo às coisas. A verdade tem que transparecer nesse sentido. Tudo que aquela pessoa queria era ser amado ou amada. Tudo. É só isso que aquela pessoa esperava. Ter um companheiro, uma companheira, poder dividir a vida, poder crescer. Mas não foi possível. Essa pessoa ficou ressentida, amarga. E é muito fácil acontecer isso. É muito fácil estar caminhando para isso, né? O caminho até o céu parece um inferno. E o caminho até o inferno parece o céu. O que eu quero dizer com isso? É fácil querer odiar, reclamar, colocar a culpa no outro. Mas o que que tu tá fazendo para mudar essa situação? O que que tu tá fazendo de fato? Tá buscando aperfeiçoamento? Tá buscando entender essas manifestações, esses sentimentos? Você está sendo sincero consigo mesmo? Você está respeitando esse tempo? Porque senão não adianta, tu vai cair na mesma coisa, na mesma dinâmica. Sempre apontando o dedo, a culpa é do outro, do outro, do outro. Tá? E o que que tu faz pra mudar isso? E tu vira refém, né? Tu vira uma pessoa sem equilíbrio. Tu vira uma personalidade frágil. E ninguém quer estar próximo de alguém assim. Seja homem ou mulher. Tá entendendo? Uma pessoa fraca, uma pessoa frágil. A tua alma vai ficar com aquele cheiro de mofo, sabe? De guardado, eu não quero estar próximo àquela pessoa. Parece que a aura dela aqui é preta, é negra, né? Aquela coisa opressora, aquela coisa pra baixo, aquela coisa cinza. Já não, aquela pessoa que é bem resolvida tem aquela aura radiante. Aquelas cores emanam, né? Aquele vermelho, aquele amarelo. Isso aqui. É simbólica. Aquela coisa quente que emana aquela energia. Que tipo de pessoa que você quer ser? Quando o término acontece, é justamente o momento mais precioso na tua vida adulta para tentar melhorar o traço da tua personalidade. E se tu não aproveitar isso agora, tu vai aproveitar quando? Então, as escolhas que você fará hoje, a partir dessa ruptura, a partir desse término, vão definir como que serão os próximos anos da tua vida. Os próximos 10, 20, 30 anos. E se você precisa de ajuda para lidar com isso, clica aqui no link da descrição que eu vou te explicar em detalhes como é que funciona o meu processo terapêutico, a Mentoria Combate, na qual eu vou fazer um levantamento da tua história e vou te fornecendo ferramentas para que você consiga lidar com isso, seja tendo que seguir sozinho ou sozinha, ou retomando esse relacionamento com mais consciência e paciência. E outra, você deve ter percebido que várias ideias que eu trouxe nesse vídeo, você nunca escutou em lugar algum. Porque eu não parto do achismo, né? Opiniões e fatos que eu exponho aqui, elas vêm da filosofia, sobretudo. Não é lendo um livrinho de relacionamento, um livrinho moderno de relacionamento. Se ame mais. Um papagaio fala isso, né? Agora, você trazer um olhar novo sobre isso, né? Um olhar abrangente sobre a figura humana, sobre essas relações, é difícil. Então já se inscreve aqui no meu canal para você não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.